dele, da parte de Deus, uma palavra, amém? Você crê que Deus tem uma palavra para você? Pelo menos eu estou nessa expectativa santa de que Deus tem uma palavra para nós. Nós estamos vindo numa sequência de ministrações. Se você não pôde acompanhar os últimos 5, 6 cultos, volte lá, porque a gente está construindo uma ideia. Começamos falando sobre pertencimento não, quem lembra? Processos de Deus na nossa vida. Depois nós entramos nesse processo de Deus para um compromisso maior, aonde eu falei sobre as 3 cadeiras, e domingo anterior, particularmente sobre a cadeira do compromisso, falando de frutos do compromisso. Mas eu confesso que mesmo diante de palavras como esta, desafiadoras, na busca de trazer o norte para nós, de colocar-nos num lugar de fato onde Deus nos deseja que estejamos, eu encontro ainda pessoas meditando, eu encontro ainda pessoas pensando a respeito, eu ainda encontro pessoas pensando em decidir ir para a cadeira do compromisso. E a palavra que eu quero ministrar hoje, o tema dela é senso de pertencimento. Está ajustado aí, bonitão? Eu escolhi propositadamente uma família reunida em volta de uma mesa. Pertencimento. Provavelmente, ou deveria ser, o primeiro contato com este valor deveria ter sido a nossa casa, a nossa família. Ao nascer, você de repente agora se vê cercado de pessoas, e ali você identifica sua mãe, seu pai, seus irmãos, e você se vê pertencente a uma família. E esse pertencimento traz a você, talvez, um sentimento de segurança. E esta é a realidade do pertencimento. É interessante isso. Pertencentes a uma família. E nesse ambiente que talvez você possa se ver, não foi o meu. Esse senso de pertencimento familiar te envolveu. E você aos poucos vai descobrindo este valor, o valor de sentir-se pertencente. Os frutos de uma família assim, elas são vistos na vida das pessoas, na sequência do seu desenvolvimento. Por exemplo, segurança. Neste ambiente, um ambiente de amor, de respeito, aqui encontramos como frutos do pertencimento gratidão, admiração, organização, fidelidade. Esse é um ambiente familiar onde nós deveríamos ter crescido, ao qual nós nos vimos pertencentes a uma família, e estes frutos sendo gerados em nós. Estão comigo, irmãos? Mas eu encontro muitas pessoas ainda hoje, adultas, vivendo as suas realidades agora, talvez como pai, como mãe, ainda buscando o pertencimento na vida. Ainda buscando se encontrar. São pessoas inseguras, são pessoas com um certo nível de temores, de medos, e principalmente um dos sinais é os relacionamentos superficiais. Porque tem medo de se dar ao relacionamento.
quem sabe você e eu não tivemos esse ambiente, onde essa criança vai crescer com o senso de pertencimento. E às vezes, quem sabe hoje, o teu senso de pertencimento pode estar ainda limitado, pode estar ainda parcial. Isso é um grande prejuízo, você sabia? O que é pertencimento? Põe lá para mim. Pertencimento, ato ou efeito de pertencer, sentimento de fazer parte. Pertencimento é sentir enraizado, participativo, engajado, identificado, integrado, comprometido. É interessante que esse aspecto do pertencimento, ele começa em nossa individualidade, mas agora ela se estende à coletividade, a nós como igreja. Você sabia que a igreja também precisa estar inserido plenamente nesse processo de pertencimento? Nós como corpo de Cristo aqui, gente tão diferente, mas a palavra de Deus diz que nós estamos unidos. E se você não tem claro este sentimento de pertencimento à comunidade local, o que você vai produzir? Se você não se sente parte integral da comunidade Betesda, como você vai se envolver? Se você não se identifica, como você vai se integrar? Se você não tem esse sentimento de pertencimento à igreja, como você vai se comprometer? É impossível. Quero repetir, esse aspecto do pertencimento precisa passar por você, precisa passar pela igreja. O apóstolo Paulo é um dos homens no Novo Testamento que mais me chama a atenção nesse aspecto. Ele vai falar em Gálatas: eu pertenço a Cristo, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, eu trago no meu corpo as marcas de que pertenço a Cristo. Ele tinha uma consciência tão clara a respeito de quem era Jesus para ele e como ele pertencia a Jesus. Ele vai escrever em Filipenses, que lemos domingo passado, o que eu tinha como maiores valores, eu considerei como lixo. Em outra tradução diz como esterco, por causa da grandiosidade do conhecimento de Jesus. Consegue perceber isso? E então o apóstolo Paulo, queridos, ele vai ter esse senso de pertencimento de uma forma absoluta. Não havia dúvida no caminhar, não havia temor no caminhar. E ele vai escrever em Efésios 4:4-6, dizendo mais ou menos assim com nós como igreja: há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança para a qual Deus chamou vocês. Para a qual Deus chamou vocês. Precisamos do pertencimento. E ele diz: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Agora eu te pergunto, você se vê aqui? Como está o seu senso de pertencimento a Jesus? Paulo vai escrever: ele é meu, eu sou dele, minha vida é dele, eu pertenço a Jesus. E ele vai escrever algumas coisas curiosas: eu não sei se é melhor partir e estar com o Senhor, ou ficar por causa de vocês, porque viver para mim é Cristo, e o morrer é um grande lucro. Este homem era pleno dessa consciência de pertencimento a Deus, a Jesus. E você? Jesus, em
João 10:30, ele vai escrever: eu e o Pai somos. O que Jesus estava dizendo? Queridos, o senso de pertencimento na vida de Jesus era a sua força motriz. Vou repetir: o senso de pertencimento de Jesus em relação ao Pai era tão absoluto, e era a sua força motriz para a entrega. Mediante os seus maiores desafios, a que teve que transpor, este senso de pertencimento ao Pai o mantinha focado no seu grande propósito de existir. Dá um glória, irmão. Se você não pode dar amém, fala assim: amém. Então nós vimos na vida de Jesus essa clareza de pertencer. Ele diz: eu só faço o que vi o meu Pai fazer, eu e o Pai somos um, meu Pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Pertencimento, pertencimento. Fica tranquilo, na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu teria dito a você, Danilo: vou preparar o lugar, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Nós precisamos deste senso de pertencimento, irmãos, a Jesus, e pertencimento à igreja de Jesus na terra. Atos 2:42-47, nós vamos ver como vivia a igreja de Atos. E nós já lemos isso aqui dezenas de vezes, para não exagerar, né, Marcelo? E aqui nós vamos perceber, nesse texto, frutos naturais de uma igreja que tem inserida nela o senso de pertencimento. Ele diz assim o texto: e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos, todos os que criam estavam unidos e repartiam uns com os outros o que tinha, vendiam suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas, partiam o pão, participavam das refeições com alegria e singeleza de coração, ou com humildade, e louvavam a Deus por tudo. Era estimado por todo o povo, por todos, e cada dia o Senhor juntava ao grupo de pessoas os que ainda iam sendo salvos. Esta igreja, irmãos, revestidas pelo Espírito de Deus, estava com este senso de pertencimento, e agora frutificava de uma forma abundante. E o que vamos encontrar? Perseverança. O que vamos encontrar? Comunhão. O que vamos encontrar? Pão. O que vamos encontrar? Oração, temor, sinais, estar juntos, tudo em comum, repartir, unânimes, todos os dias, em casa, no templo, e alegria e singeleza. Todos estes frutos do pertencimento. Como está na tua vida hoje, irmão, este senso de pertencimento? Primeiramente, pertencente a Jesus. Eu sou de Jesus, Ele é meu. Eu não tenho coisa mais importante na vida do que Ele e agradar a Ele. A minha vida é de Jesus. Vivo para Ele. E depois, com uma consciência coletiva, que a igreja tem um propósito de existir. E agora então eu sou
pertencente a essa comunidade, eu sou pertencente à Igreja de Jesus, que se une neste lugar, comunidade Betesda de Curitiba. Eu pertenço a esta comunidade. Aquele que tem a consciência plena de pertencimento, irmãos, a sujeira do carpê é minha responsabilidade. O banheiro que está com o seu vaso entupido é minha responsabilidade. O chão que não está limpo, a pintura que está desgastada, eu pertenço a ela, eu pertenço a essa comunidade, ela tem a ver comigo. Eu quero dizer para você, eu gostaria que você anotasse: a igreja só pode cumprir o seu propósito quando existe nela o senso pleno de pertencimento. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? A igreja só poderá. Meu Deus. Talvez hoje você se veja, irmãos, ainda, irmão ou irmã, se dando por medida a Jesus, se dando por medida na sua entrega do serviço. E talvez seja o momento de nós fazermos algumas perguntas. Poderia esta minha falta de entrega plena, de confiança, ter alguma relação com a minha criação, com a falta que eu tive? Eu não sei. Porque eu encontro muitos crentes se dando por medida. E eu tenho entendido que não há pertencimento parcial. Ou estamos comprometidos ou não estamos comprometidos. A igreja, irmão, tem um propósito de existir. E nesse ajuntamento aqui existe mais do que simpatia pela irmã Glória. Muito mais do que simpatia de estar num grupo legal. Existe na igreja um propósito divino. Existe para a igreja um objetivo de existir, um motivo de existir, um propósito com a sua existência, que é a sua representatividade de Jesus na terra. É o exercício de sua autoridade e de sua representatividade, onde cada um de nós, agora dotados de dons e talentos, todos aqui, sem distinção, certamente tem dons e talentos para serviço. E agora, irmãos, dotado de dons e talentos dados pelo Espírito, com esse propósito de exercer influência num mundo que jaz no maligno. Escute o que eu vou te dizer. Se abra para pertencer. Se abra. Se abra para de fato pertencer. Porque o senso de pertencimento ou a sua entrega a este valor tem o poder de ativar na tua vida coisas da parte de Deus. Se entregue. Quem sabe existem coisas na tua vida adormecidas. Sabe o tipo da harpa pendurada no salgueiro? Eu já toquei ela, pastor, mas deixei de lado. Eu não me vejo mais fazendo o que eu fiz. Eu não me vejo mais realizando o que eu realizei. Eu não vejo mais vivendo o que eu já vivi.
Não, irmão. Ora para o Senhor, pede para o teu machado flutuar. Pertencimento. Pertencimento. Eu quero dizer para você, e Deus é testemunho, que eu choro por essa igreja. Que eu choro pelos cultos. Eu choro pelos propósitos, pelos projetos. Porque isso aqui faz parte da minha vida. Eu não pedi para estar aqui. Eu não pedi. Mas é uma convicção da parte de Deus no meu coração, de que eu estou fazendo a coisa certa no tempo certo. Mas eu não estou sozinho aqui, irmãos. Esta obra não é obra de um homem só. Esta é uma obra de todos nós. E eu e você precisamos do senso de pertencimento para podermos alcançar o que Deus tem como propósito para essa comunidade. Quero ser rápido, mas eu quero falar para você sobre a importância deste pertencimento hoje e o papel da igreja. Eu quero usar alguns aspectos do tabernáculo que eu não falei ainda aqui, e que demonstra essa importância de cada um de nós nesse processo do estabelecimento e edificação da igreja, onde cada um de nós precisamos ter claro o senso de pertencimento. O tabernáculo de Moisés, eu já falei isso aqui, e a Bíblia vai falar em Hebreus que aquilo que é do Antigo Testamento eram sombras do que haveria de vir, ou figuras. Veja, eu ponho minha mão aqui e posso ver a sombra da minha mão lá, mas ela não é a imagem exata. A imagem exata está aqui na substância da minha mão. O que era do Antigo Testamento, e principalmente nas figuras do Antigo Testamento, tem muito desta realidade, de figuras, não é? Coisas que haveriam de acontecer no futuro, símbolos. Por exemplo, Moisés ergue a serpente no deserto. Estavam passando e serpentes abrasadoras estavam mordendo o povo. E agora Deus manda ele construir uma serpente numa haste de bronze, e todo aquele que olhasse para aquela serpente seria curado. Que coisa louca, você olhando de forma natural. Mas Jesus, quando está lá nos seus dias de ser crucificado, ele diz assim: assim como a serpente foi levantada por Moisés no deserto, assim será com o Filho do Homem. Aquilo era a figura de Jesus. Todos que olhassem para ele seria curado. E o tabernáculo não é diferente, ele traz essas figuras. João 1,14, João diz assim: o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Em algumas traduções está dizendo a respeito de Jesus, o tabernáculo. Ele diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Habitou quer dizer algo constante, já fixo, e não, a tradução correta é tabernaculou. A palavra grega aqui é eskené, quer dizer tenda ou tabernáculo. Veja, por que Jesus tabernaculou entre nós? Porque ele peregrinou em um corpo humano durante 33 anos e não habitou neste corpo permanentemente, mas simplesmente tabernaculou. E depois foi assunto aos céus. Amém, irmãos? Falando a respeito de nós, então, a palavra de Deus vai falar em 2 Coríntios 5:1. Estão comigo, irmãos? Vamos lá. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, falando de nós, de nossa vida, de nosso corpo físico, desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E Apocalipse, ainda falando a respeito da igreja,
Nas bodas do Cordeiro, capítulo 21, 3 diz assim: ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o meu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Há uma promessa de Deus de que nós habitaremos para sempre com Ele, amém? Essas bodas do Cordeiro. Então, queridos, assim o tabernáculo era uma figura do que haveria de vir, e a igreja está representada no tabernáculo, você sabia? Bom, Deus chega a Moisés e diz: você construirá o tabernáculo, e diz o Senhor em Êxodo 25:8: e me farão um santuário para que eu habite no meio. Sabe, queridos, quando eu leio um versículo como esse, e talvez João 3,16, eu fico pensando que tanta informação tem para nós nesses versículos. Deus dizendo: eu quero habitar no meio de vocês, eu desejo habitar. Perceba que Ele quer, Ele expressa um desejo, uma intenção. Deus está demonstrando uma vontade, habitar no meio, não é do lado. Esse meio tem a ver. Veja lá a imagem do tabernáculo. A imagem do tabernáculo, queridos, todas as tribos, as 12 tribos, elas estavam aqui, ó. Cada uma, Deus determinou o seu lugar, a leste, a oeste, a sul e a norte. Elas deveriam estar ao lado, e o tabernáculo estava no centro ou no meio da vida de Israel. Só algumas curiosidades. Aqui sempre ela era edificada, ela era móvel, isso, né? E toda vez que eles tinham que montar, tinha que ser em direção ao sol nascente, que aponta para Jesus, né? Acho que é Miqueias que diz que ele é o sol da justiça. Então esse tabernáculo tem a ver, é figura da gente, é figura da igreja, é figura de Deus, é figura de Jesus. Tudo está aqui no tabernáculo, e eu quero falar sobre isso. Então o propósito revelado aqui no tabernáculo, queridos, era habitar entre nós. Deus está falando do seu desejo por um relacionamento com o seu povo, com intimidade com o seu povo, habitando no centro de sua vivência. Vocês estão comigo, irmãos? No centro de sua vivência. Lembra da visão lá de Apocalipse? Um Deus santo, 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 desejoso de habitar com pecadores. Isso é extraordinário, queridos. Este desejo continua pleno. Jesus vai revelar isto. O maior desejo do Pai é ter comunhão com você, filho, com você, filha. Então Deus passa a orientar Moisés sobre os detalhes da construção deste santuário, como ele deveria ser, os materiais a serem usados: ouro, prata, pedras preciosas, né? Linho, tecido de texugo, as cores, madeira, suas medidas, o comprimento, largura, forma. Cada objeto foi descrito detalhadamente por Deus. E Deus diz em Êxodo 25:40: veja, cuidado que você faça de acordo com o que foi te mostrado no monte. Neste aspecto, cadê a figura lá para mim, por favor? Tudo isso aqui tinha a ver com adoração, tudo tinha a ver com culto, tudo tinha a ver com comunhão, com expressão de louvor a Deus. E a igreja está aqui, irmãos. Já vamos falar dela. A igreja está neste ambiente sendo demonstrada. Onde nós encontramos a igreja?
A igreja está aqui na cerca. E vou falar a respeito disso. Esta cerca era que protegia. Aqui para adentrar o átrio e depois o lugar santo e santíssimo. Mas essa cerca tinha um propósito. E se pudéssemos dizer, essa cerca era aquele que protegia a glória de Deus, a igreja. O primeiro passo, irmãos, na construção, depois que Deus deu a ordem a Moisés, a primeira coisa que ele precisou fazer foi sair com um projeto, procurar madeira para a construção. Primeiro passo na construção do tabernáculo foi ir atrás de matéria-prima, e esta era a única matéria-prima que não estava nas mãos do povo de Israel, que era madeira de acácia do deserto. A madeira de acácia, eu falei esses dias aqui, ela é a figura da nossa humanidade. Na questão do tabernáculo, pode deixar lá, está aí? É a figura de nossa humanidade, a madeira de acácia. Temos um marceneiro aqui, ó. Esse dia ele falou um pouquinho para mim. Ele conhece a madeira de acácia. Difícil trabalhar, dura, cheia de nó. Por que Deus não escolheu o cedro do Líbano, né? Imagina, coisa linda. Tudo certinho, tudo retinho. Não, irmão, é que nós somos tortos mesmo. É que nós somos cheios de nó, a gente é duro, a gente... Mas então, Moisés sai à procura de madeira. Então, para iniciar a obra, o primeiro ato foi sair com seus machados em punho para derrubar árvores. E a primeira lição que eu quero trazer para você nessa noite aqui é que para sermos habitação de Deus, nós teremos que ser cortados. Retirados deste lugar, deste contato com aquilo que representa o mundo. É quando o machado da verdade vem sobre nós, e ele vem separar nós e as raízes que nos prendem ao mundo. Vocês estão comigo, irmãos? Se não passarmos pelo processo do morrer, é isso que o Senhor fala a Nicodemos, importa-vos nascer de novo, cara. Se nós não passarmos por este processo do morrer para o mundo e nascermos para Deus, é provável que ainda nós sejamos uma madeira de acácia ainda enraizado numa terra qualquer. Mas então, saíram à procura da madeira e cortaram as madeiras de acácia para a construção do tabernáculo. O machado da verdade precisa passar por nós, irmãos. Interessante este aspecto. João 17:15, Jesus vai falar: eu não oro por aqueles para que os tire do mundo, mas sim para que os proteja do príncipe deste mundo. E Jesus diz: eles não são deste mundo, como também eu não sou. Discípulos, Jesus estava dizendo, madeira de acácia, que já foram cortadas, e agora foram também plenos de ouro, que é o que a gente vai ver na construção daquela cerca. Moisés, trabalhadores vão em busca de cortar estas árvores. Interessante que certamente vão encontrar árvores altas, baixas, mais largas, mais finas, mais cheias de nós, menos nós. E assim é a igreja de Jesus, irmão. Feita de gente diferente, mas reunida com um único propósito. Segundo passo nessa construção, que foi orientada por Deus,
é que essas madeiras agora precisavam ser talhadas, trabalhadas e deixadas de forma única, num formato só e numa medida só. Isso fala de igualdade, elas precisavam ser iguais. Essas colunas precisavam ser do mesmo tamanho, da mesma largura e da mesma profundidade, é isso? Espessura, isso aí. Depois você lê lá, Deus dá as medidas, se eu não me engano, era 2,45 cada tora dessa. Deus está dizendo, e Deus está falando conosco. A igreja é feita de gente diferente, mas com um único propósito. Então são transformadas em madeiras iguais. Somos diferentes nesta perspectiva humana, mas somos iguais na perspectiva divina. Amém, irmãos? Eu notei uma frase de Hernandes Dias Lopes, que eu li. Ele diz que na igreja de Deus não deveria ter lugar para complexo de inferioridade e nem mesmo de complexo de superioridade, porque nós somos todos iguais aos olhos do Senhor. Madeiras de acácia, mas agora trabalhadas pelo Espírito Santo, irmão. E agora nós estamos sendo ajustados, nós estamos sendo trabalhados por Ele e deixados numa forma só, aos olhos de Deus iguais. A igreja é o corpo de Cristo. A Bíblia diz onde cada membro, mesmo diferente, é feito de uma unidade só. É feito de uma unidade só, trabalhando juntos para a saúde do seu corpo. Desde que você acorda de manhã, irmão, sem você notar, o teu corpo está trabalhando para a sua saúde e para a sua preservação. Assim deveria ser nós com o corpo de Cristo. As tábuas iguais. Mas sabe o que Deus orienta agora? Que estas tábuas, elas teriam um engaste, ou um feixe, um colchete, que ligaria umas às outras. Um colchete de prata. Essas tábuas estariam ligadas por este colchete de prata. Prata na Bíblia fala de redenção. Olha o trabalhar do Senhor. Levítico 5,15, ele vai falar um pouquinho dessa representatividade. Ele diz: quando alguém cometer ofensa e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará o Senhor por oferta do rebanho um carneiro sem defeito, conforme a sua avaliação, em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, como oferta pela culpa. A prata na palavra de Deus é figura de redenção. Por isso você vai ver lá que Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Interessante que nós estamos ali como igreja. Interessante que nós estamos ali sendo erguidos no tabernáculo. Outro aspecto importante que eu quero dizer para você, que sobre a sua vida está a expiação de Cristo, simbolizado no colchete de prata. E mais, o Senhor diz também que as suas bases, a base que iria embaixo da madeira de acácia, a madeira de acácia não poderia ficar em contato com o piso. Ela também teria suas bases de prata. Todas as suas bases de prata. Bases de prata. O que quer dizer? Que entre você e o mundo,
que entre a tábua e o deserto está a redenção de Cristo Jesus. O sacrifício de Jesus que nos redimiu, irmãos. Então, pensando a nós como igreja, a igreja não é uma reunião de um grupo de pessoas que se reúnem no mesmo local. Não, a igreja é feito de gente que está aliançada, que está conectada, compactuando uns com os outros. Esta é a vontade do Senhor para nós. Dentro desse aspecto, irmãos, nós podemos estar perto, mas não aliançados, sabia? Podemos sentar um do lado do outro, mas não estarmos em aliança. Podemos estar aqui, mas não estar unidos. E a vontade de Deus sempre foi que eu e você fôssemos um. Sabia disso? Esta é a vontade do Senhor, que nós fôssemos um. João 17 vai falar a respeito disso. Não oro somente por esses discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim, você. Jesus orou por você e por mim, por intermédio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu nele e tu em mim, a fim de que sejamos aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, como também amaste a mim. Volta o desenho, por favor. Essas tábuas não seriam colocadas deitadas, elas deveriam ser colocadas de pé. Quero dizer para você algo importante. Deus quer te ver de pé. Deus quer te ver de pé. Deus quer te ver. Diga para o teu irmão isso. Deus quer te ver de pé. Em posição de vigia, em posição de alerta, em posição de combate, não sei, mas de pé. Deus quer te ver de pé. Depois de todo o trabalho de cortar as árvores, deixá-las na mesma espessura, na mesma dimensão, a ordem do Senhor era que agora estas tábuas fossem cobertas todas com ouro. O ouro, na palavra de Deus, nós sabemos, fala da divindade de Deus, da glória de Deus. E agora você e eu, tábuas de acácia, somos cobertos com a divindade, com a glória de Deus. E o Senhor agora nos pega e coloca sobre as nossas bases a redenção de Cristo, e nos liga uns aos outros nesta redenção, neste colchete de prata, e agora nos coloca de pé, cobertos com ouro. Aqui temos a imagem da igreja. Isto mostra quem somos aos olhos de Deus. Deus não te vê como madeira de acácia. Deus te vê através dos olhos de Jesus, cobertos com a glória de Jesus, com o sangue de Jesus, com ouro, com a glória de Deus. Eu não anotei aqui, mas eu estava lendo e vendo, e todas estas tábuas aqui, elas eram passados varais entre elas. E estes varais eram 5 varais que passavam aqui. E alguns estudiosos dizem que fala dos 5 ministérios. E se formos pensar de fato,
são chamados a serviço. O profeta, o pastor, o mestre, estão aí. Efésios diz, eles foram chamados para a edificação do corpo. Tábuas e gás, com suas bases de prata, seus colchetes que elas ligavam aqui, sustentadas por Deus e cobertos com ouro. Por fim, estou terminando. No outro desenho, você vai ver uma cortina. E essa cortina deveria ser de linho fino. O linho, na palavra de Deus, fala da santidade de Deus e da justiça de Deus. Esta era a parte reservada na esfera interna do pátio, separada pelo linho torcido. Fala também da figura de Jesus entregue por nós. O linho fino, retorcido, que revela a santidade. Se você for estudar um pouco da vestimenta do sacerdote, inclusive o calção de linho era parte que ficava grudado na pele do sacerdote, que fala de santidade. As tábuas unidas, e agora ligadas umas outras, também cobertos ou protegidos pela santidade de Deus. Esse linho que fala também do caráter, da perfeição do caráter de Jesus. Eu penso que a igreja precisa, irmãos, nesses dias, entender o processo do pertencimento. Quando você olha um desenho como esse, nas figuras que eu trouxe, você se vê aqui? Você se vê pertencente à igreja? Você se vê como uma dessas colunas? É importante, irmãos, que a gente se veja. Apocalipse 19, falando a respeito do linho, ele diz assim: alegremos-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva, a igreja, já se preparou, ou outra tradução diz, já se ataviou para vestir-se. Foi-lhe providenciado linho fino, puro e resplandecente. O linho fino representa os atos de justiça dos santos. Aquilo que eu e você produzimos em Jesus, atos de justiça. Aquela é a figura da igreja também, no tabernáculo. Volta lá, por favor. Quero terminar te perguntando onde você se vê aí. Aquele outro dia eu falei a respeito de um caminho, falando sobre um caminho de crescimento e amadurecimento em Deus, que nós precisamos entrar aqui nesse lugar chamado o caminho, passarmos pelo altar de sacrifício, lavarmos na bacia de lavar, fala da palavra de Deus, entrarmos nesse lugar aqui, no santo lugar onde tinha o candelabro, onde tinha a mesa dos pães asmos e o altar de incenso que fala de adoração e oração. Mas também com a liberdade, pelo novo e vivo caminho, de adentrarmos no Santo dos Santos, além do véu. Deus quer te ver por perto. Você notou isso? Deus quer te ver por perto, filho. Deus quer te ver por perto, filha. E para isso, Ele preparou um lugar para que você estivesse perto da sua glória. Chamando de igreja. A palavra de hoje é pertencimento.
Eu disse que a igreja só pode cumprir seu propósito quando existir nela o senso de pertencimento. Termino com essa pergunta: como está o senso de pertencimento a este lugar, a esta igreja? Como está o seu senso de pertencimento à comunidade Bethesda? Você pode se dar um pouco mais? Você pode se comprometer um pouco mais? Eu penso que sim. Eu penso que se todos nós nos unirmos, como a igreja de Atos nos demonstra, num só coração, num só espírito, numa só oração, só propósito, este lugar será pequeno. E a porção que Deus tem para nós, poderemos servir muito mais pessoas. Mas para isso precisa acontecer exatamente essa consciência de pertencimento. Eu orei muito por isso, para que o Senhor pudesse revelar a você nessa noite qual o seu lugar no corpo de Cristo, qual o seu lugar na igreja, e como está o seu senso de pertencimento a esta comunidade. Sabe por que eu falo isso, irmãos? Porque como pastor, como líderes, os pastores, às vezes a gente faz algumas perguntas. No que eu estou errando? No que eu estou falhando? O que acontece? Quando eu chego numa quinta-feira de oração aqui, e nós temos 6, 8, 10 pessoas, eu me pergunto: cadê o senso de pertencimento dessa comunidade? E às vezes eu oro, irmãos, será que eu sou errado? Eu estou impedindo, Senhor, que essa igreja avance? Então, irmãos, quando a gente traz uma palavra como essa, em amor a gente traz essa palavra, para despertar em você algo que é imprescindível. Porque você e eu corremos o risco, sem esse senso de pertencimento, chegarmos diante do Senhor com mão vazia. E o tempo está correndo. Eu já estou com 56. Eu honestamente já estou olhando pessoas para que possam assumir o meu lugar daqui a um tempo. Quem ficará com a gente, hein, Carlinhos? Quem? Que legado? Quem assumirá? Quem pegará nas mãos aquilo que nós não conseguiremos mais levar? Só com o senso de pertencimento. E é por isso que eu oro nessa noite. Estaria você, nessa questão do senso de pertencimento, bloqueado ainda em alguma área da vida, limitado ainda por experiências velhas, se dando por medida para não sofrer de novo? Joga fora o velho, irmão. Se abra para o novo. Deus tem coisas novas, mas o novo não chega quanto você não se desfazer do velho. Você se vê hoje como tábua dessa construção, em pé, erguida, coberta de ouro, sobre as bases de prata, ligado um ao outro. Eu me vejo. Eu me vejo ligado a você, e quando você não vem no domingo, eu sei que você não veio, porque eu sinto, porque eu sou o corpo de Cristo com você. Hoje nós precisamos, e termino com isso, permitir que o Espírito Santo se revele a nós, e revele a nós quem somos, e aonde Ele nos quer, como Ele nos vê, para que cumpramos com fidelidade aquilo que Ele tem proposto, nosso chamado.
Nessa noite a minha oração, e minha oração nesses dias foi para que você pudesse ser revestido desse senso de pertencimento. E você, de repente, acordasse do sono. Se eu posso usar essa figura. Oh, meu Deus, isso tem a ver comigo. Isso aqui tem a ver comigo. Isso aqui tem a ver comigo. Isso aqui tem a ver comigo. Tem uma luz apagada, tem a ver comigo. Isso é senso de pertencimento, irmãos. Eu acordo meu domingo já pensando no culto, não tenho outra programação. Não é porque eu sou pastor, porque eu sempre fui assim. Eu não tenho outro programa para o domingo, a não ser a celebração ao Jesus coletivamente como igreja. Eu aprendi esse valor, nada me tira, irmão, nada. Eu acordo de manhã já com o pensamento no culto, orando, buscando a Deus durante o dia. Espírito Santo manifesta a sua vida, a sua glória. Visita o irmão, visita a irmã, fulano, ciclano. Senhor, vai à casa dele, tira ele do sofá, Senhor, traga ele para este lugar. Senso de pertencimento. E eu preciso, irmão, e muito mais do que isso, o Senhor, Ele conta com você, e que você tenha nessa noite, renovado da parte de Deus, o senso de pertencimento. Sabe o que me preocupa, para encerrar, é que sem essa verdade nós somos bons religiosos. E não há fruto nisso, não há vida nisso. Estamos falando com adultos e maduros aqui, amém? Você recebe essa palavra no seu coração em amor? Então vamos ficar de pé e vamos orar. Até meu neto está assustado comigo, né, Lucas? Vamos orar, irmãos. Coloca a tua vida diante do Senhor. Onde está o teu senso de pertencimento a Jesus, primeiramente? E depois a igreja de Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos diante de um espelho e nos vemos. A tua palavra é luz, como espelho na bacia de lavar. Essa bacia de bronze, onde o sacerdote se via no fundo dela, hoje nos vemos quando nos lavamos com a palavra. Percebemos, Senhor, de forma honesta que tem coisa que não está no lugar. Tem valores, Senhor, que estão talvez trocados em nós. E precisamos que o Senhor nos ajude a ordenar, Espírito Santo. Começa por isso, Senhor, com essa obra em nós, nosso coração nos convencendo. E que este senso de pertencimento a Ti, Jesus, seja absoluto em nós. E depois, Senhor, este senso de pertencimento à igreja do Senhor, projeto Seu, ao qual cada um de nós, no auxílio de cada junta e medula, crescemos. Que Tu, Espírito Santo, reparta conosco nessa noite essa verdade, essa realidade, e que essa palavra, Senhor, nos marque profundamente e possa gerar frutos para a glória do Teu nome. Nós oramos por isso, Senhor. Te agradeço por cada irmão que está aqui, cada irmão que nos vê, também pela internet. Que Tu, Espírito de Deus, visite cada lar, cada pessoa, cada irmão, cada irmã. E que saiamos nessa noite marcados por Sua palavra.
Eu oro por isso. Te agradeço, Senhor, por essa noite. Te louvo, teu amor por nós. Porque tua palavra diz, Senhor, que o Senhor é um pai de amor e corrige o filho que ama. E nós lemos no Salmo onde diz: fira-me o justo, e isso me será por prazer. Que a gente possa olhar a tua palavra de hoje, Senhor, com graça e favor da sua parte sobre nós. E que nós venhamos a, de fato, viver coisas novas na tua presença. Eu oro por isso, Senhor. Te agradeço por tudo, te louvo em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Louvado seja o teu nome, Jesus.